Isso aqui não me atrapalha. Amém. Bom dia, bom dia. Hoje bem cedo, começando essa live de oração. Café com Deus. Não sei se dá para vocês verem, tá tudo molhado aí fora, chovendo. Vamos ativar. Vamos acordar, vamos acordar. Aleluia. Glórias ao Senhor Altíssimo. Bom dia, quem está chegando aí, ó. Hoje eu acordei faceiro para vir para cá. Feliz, feliz. Amém? Vamos começar orando, intercedendo. Bom dia, Marília. Bom dia, pastora, tudo bem? O PJ falou que já estava acordado 5 horas da manhã, orando. Eu não posso perder, né? Tem que começar a orar aqui também. Só que hoje acordei depois dele, acordei 5h15, mas vamos lá. A aposta estava gravando aqui ontem a live dela. Eu estava junto intercedendo. Dormi pensando. Aí ele madruga, né? Dormi pensando, né? No Café com Deus hoje cedo. Bom dia, Luciana. Tá? Já nós vamos... Eu tenho algo para ler para vocês aqui hoje, impactante. Um testemunho que me arrancou lágrimas ontem. Então vou orar com vocês e vou ler para vocês, que não é muito longo. Sabe, ó. Eu colori tudo ontem. Deus falando coisas importantíssimas comigo a respeito de batalha espiritual. Eu vou passar para vocês. Sabe? Fique com muita vontade de ler. Amém? Então vamos começar a orar. Grandes coisas o Senhor fará hoje. Hoje é dia de vitória, hein? Se hoje você tem a oportunidade de ter um dia maravilhoso, por que ter um dia mediano, né? Vamos ter um dia maravilhoso na presença de Deus, com certeza. Amém? Vamos orar? Santo Deus, fiel, Pai poderoso, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te engrandecer e testemunhar para quantos puderem ouvir as Tuas grandezas. Tu és maravilhoso, Deus, e pedimos que o Teu Espírito esteja nos acompanhando no dia de hoje. Fica conosco, querido Espírito Santo. Fala no nosso ser aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Leva saúde para quem quer saúde, finanças, que o Senhor toque a alma das pessoas que estão aflitas e que o nosso emocional esteja cada dia mais fortificado. E testemunharemos as Tuas grandezas em meio aos pagãos, em meio também aos cristãos, Senhor. E que toda a feitiçaria feita contra nós caia por terra. Que todo demônio que se levantou, meu Pai, com fúria contra as nossas vidas, não consiga nos ver mais. Em nome de Jesus. Que passemos, Papai, desapercebidos diante deles. E em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua espada nas nossas mãos, a espada do Espírito, Senhor, esteja cortando todo laço, Senhor. Todo laço contra nós, se cortado. Toda artimanha das trevas, toda arma forjada contra nós não prosperará. Todo arco e lança, Senhor, formados contra nós será destruído. E toda língua que profere mentiras contra nós não prosperará. O Teu reino, Senhor, jamais terá fim. E a Tua misericórdia dura para nós, Senhor, até a Tua volta e depois dela. Muito obrigado pela Tua presença, a presença do Teu Espírito.
mas conduz-nos a caminhos de vitória, de bênção, de conquista. Sabemos que a vitória vem das tuas mãos, por isso somos felizes. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Visita as áreas mais remotas das nossas vidas, ó Pai. As áreas mais difíceis, ó Senhor. Visita ela, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem sempre um vinho novo para ser derramado. Sempre, Papai, vai ter áreas das nossas vidas que vão ser visitadas naquele dia. Então nós abrimos o nosso coração para que Tu entres e faça morada. Faça tudo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, ó Deus. Brinda nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nossos pais, mães, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que todos eles venham a testemunhar que nós servimos a um Deus tremendo, poderoso e terrível em poder e glória. Amém? Amém, povo de Deus. Eu sei que é cedo, né? Então tem gente que vai entrar, vai pegar no meio dessa leitura que eu vou fazer, mas eu preciso fazer agora, porque eu tenho que continuar lendo esse livro aqui agora, antes das 9 horas da manhã. Vamos lá? Corria o ano de 1970. Eu estava deitado no assoalho de tábuas de nossa casa, em Porto Moresby, Papua Nova Guiné. Fazia 7 dias que vinha orando e jejuando, buscando de Deus algumas orientações. Tá? Havia 3 meses que nos achávamos ali, e embora nossa equipe da Jocum estivesse testemunhando do Evangelho e pregando em cultos ao ar livre, nas feiras, os resultados eram escassos. Querido, esse testemunho é fortíssimo. Tá? Além disso, um outro fato me chamou a atenção, algo que me deixou bastante preocupado. Embora as igrejas da cidade estivessem sempre cheias, e houvesse ali milhares de pessoas que professavam ter nascido de novo, muitas delas se achavam dominadas pelo pecado. Inúmeros crentes continuavam, inclusive, a praticar feitiçarias. Olha, queridos, que forte isso. Imagina, o povo está lá proferindo que é salvo, proferindo que está tudo bem, mas se achavam dominadas pelo pecado e muitos praticavam feitiçarias. E apesar de pregarmos contra isso, não víamos mudanças. Ao contrário, sentíamos forte resistência à mensagem. Já foi pregar em algum lugar que o povo parece estar com o braço cruzado, está te ouvindo, mas não está ali de obrigação no culto? É assim, havia alguma coisa errada. Então resolvi orar e jejuar, pedindo a Deus que nos revelasse a solução. Certo dia, quando eu estava deitado no chão, orando, ouvi a voz de Deus em minha mente. A resposta que ele me deu foi algo inusitado, inteiramente novo. Mas foi uma mensagem clara e nítida, como sempre acontece quando ouço a voz divina. O Senhor respondeu assim, olha aí a chave para nós, queridos. Só o louvor poderá derrotar as forças do mal que controlam essa cidade desde o início dos tempos. Ninguém nunca se opôs a ser resistência a elas. Olha que tremenda a resposta de Deus. E eu me senti perplexo. Nunca havia pensado que as forças espirituais pudessem ter controle sobre os lugares. Em 1970 ainda não se ouvira falar que os poderes das trevas dominavam localidades. Tá, queridos? Eu não vou só ler não, eu vou falar alguma coisa aqui também. Já eu continuo para vocês verem que testemunho lindo. Sabe? Aqui, ele pediu uma resposta para Deus a respeito de por que aquela cidade ainda estava dominada pelo pecado. Shalom, PJ. Bom dia. Né? E por que não estavam tendo êxito no seu evangelismo, nas suas pregações? Por que a igreja estava estagnada? Isso acontece em muitas igrejas por aí.
Inclusive, vou colocar algum título diferente depois nesse vídeo, dizendo que aquele que quer ter crescimento da igreja precisa ouvir esse testemunho, sabe? Até então eu nunca tinha recebido nenhum ensinamento acerca de guerra espiritual. Sabia que apenas algumas pessoas possuíam um ministério especial de expulsar demônios e continuei deitado, meditando sobre o que Deus tinha acabado de me revelar. E foi nesse instante que me correu um pensamento. A igreja da Nova Guiné fora firmemente estabelecida e se desenvolvera até certo ponto. Fazia muitos anos que havia missionários trabalhando naquele povo, edificando a igreja de Jesus Cristo. E a sua pregação era ortodoxa. Eles criam na palavra de Deus, mas apesar de tudo, Deus dissera que as forças do mal que paravam sobre Papua Nova Guiné nunca tinham sofrido oposição. Querido, já viu aquelas igrejas mornas? Ou aquelas igrejas mortas, né? Que tá ali o pastor, as pessoas estão pregando a palavra, mas nada acontece. Nem demônios são expulsos, nem pessoas são curadas, nem existe ali batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, manifestação de dons, presença de Deus, profecia, não tem nada. Assim são muitas igrejas. Talvez seja a sua, mas tem jeito. Amém? Tem jeito. Tá? Concluí então que a igreja pode experimentar. Eu concluí, shalom, shalom, bom dia para todos. Concluí então que a igreja pode experimentar certa medida de sucesso, mesmo quando não opõe resistência ao poder das trevas. Então a igreja pode crescer um pouco, tá? Mas depois ela vai ficar estacionada. Fiquei estonteado só de pensar nas imensas possibilidades que tinham através dessa revelação. Pedi a Deus que confirmasse a experiência, revelando-me se fora realmente Ele quem tinha falado comigo, ou se fosse coisa da minha imaginação. Relatei o fato a Tom Hallas e Calaf Moala, os outros dois líderes da missão na cidade, e eles também creram que a mensagem era de Deus. Mas era uma ideia tão inusitada que eu pedi ao Senhor outras confirmações. Dias depois, um carro parou em frente da nossa casa e dele saiu um americano alto, magro, todo agitado e todo encalorado. Glória a Deus, irmãos, disse ele, dando um vigoroso aperto de mão. Eu estava procurando crentes nessa cidade e sempre que descrevi o tipo de gente que queria encontrar, todos me indicavam essa igreja. Glória a Deus. Eu engoli em seco e olhei, para Tom e Calaf. Então o povo da cidade identificou aquele exuberante evangelista conosco. Mas nós os acolhemos e convidamos para pregar algumas noites na nossa casa. Um pequeno número de pessoas subiu o morro para assistir o culto. Ele acompanhava o cântico dos hinos com um pandeiro. E ao orar fazia em altos brados, suplicando a Deus que salvasse aquele povo, que os curasse e os enchesse do Espírito Santo. Mas apesar de ele ser um tanto diferente de nós, houve um fato que nos convenceu de que ele era um homem de Deus. Na segunda noite ele mencionou algo que foi a prova final. O evangelista se achava à frente daquela pequena congregação, com os olhos fechados, e a certa altura disse em tom de profecia, olha isso, queridos, e eles pediram confirmação para Deus, é o Senhor. Não foi assim que ele disse, foi, o Senhor quer dizer-nos que o louvor é o fato decisivo que irá derrotar as forças do mal que se acham sobre essa cidade. Puxa, eu pensei, a mesma coisa que Deus me dissera quando eu estava jejuando e orando. E algumas semanas depois passou por nossa missão um evangelista holandês. E o rapaz pedindo confirmação. Olha como é que Deus confirma as coisas para você. Passou o evangelista holandês e ele também nos transmitiu uma mensagem direta de Deus. Ele disse, o segredo para derrotar as forças das trevas é o louvor. Amém? A gente sabe que Deus habita em meio aos louvores. A gente lembra, que Paulo e Silas, derrotaram as cadeias, e as correntes que os prendiam à meia-noite com louvor, com adoração,
Olha a terceira confirmação, queridos. Mais tarde recebemos a visita de um homem da Nova Zelândia e ainda outro da Austrália, todos dizendo a mesma coisa. 4 pessoas de 4 lugares diferentes tinham nos visitado com intervalos de poucas semanas, todas dizendo o mesmo que Deus me havia falado quando eu estava deitado no chão orando. Não é preciso ter inteligência brilhante para perceber que era Deus quem estava nos falando. Então resolvemos colocar aquilo em prática. Tornamos-nos quase fanáticos no louvor. Houve dias em que louvamos a Deus em nossa pequena casa a manhã inteira. Marchávamos pelos cômodos cantando em voz alta. Gritávamos frases de louvor e caímos de joelhos ou nos prostrávamos com o rosto em terra louvando a Deus. E logo começaram a acontecer tremendas mudanças. Amém, queridos? Olha como é que o povo começou a receber. Ontem eu fiquei maravilhado com o que vai ser testemunhado aqui agora. Recebemos muitas vitórias. Vimos pessoas sendo salvas, libertas e recebendo a plenitude do Espírito. Bom dia a todos que estão entrando aí. A mudança fez-se sentir também na evangelização de rua. Em vez de encontrar corações duros nas pessoas, crentes nominais vivendo em pecado, vimos pessoas chorando em público, rompendo com a prática da feitiçaria. Os números dos convertidos aumentavam de forma constante, e houve dias em que tivemos uma congregação de até 5.000 pessoas. Todos os domingos realizávamos no mar batismos de novos convertidos. Esse estado de coisas durou 3 anos. Paralíticos levantavam e andavam, cegos tinham sua visão restabelecida. Num período de 6 meses, foram criados em Porto Moresby 9 grupos de comunhão constituídos de crentes cheios do Espírito Santo. Entretanto, pouco depois, iríamos conhecer toda a crueldade mortal da guerra espiritual. Olha aqui, queridos. Shalom, shalom, Dora, Meire, Dr. Manuel. Glória a Deus por vocês estarem aí. Olha esse testemunho que terrível, de cura. Tá? Quer dizer, eles começaram a louvar e veio um grande crescimento. O grupinho deles, que era de 5 pessoas, virou de 5.000 pessoas. Viram paralíticos levantar, cegos recobravam a visão, mas, queridos, isso aqui são níveis de alcance ministerial. Através da batalha espiritual, isso fica muito claro. E eu gostaria que você entendesse. Até um nível você consegue crescimento, você consegue avanço, sabe? Você consegue conquista. Mas depois vem as batalhas espirituais pesadas, tá? E as retaliações são muito maiores. Retaliação tipo assim, teu cônjuge quase morre, você contrai enfermidade terrível, ataque nas finanças para quase falência, coisas muito terríveis, coisas muito maiores. Não precisa ter medo disso. Só entenda que faz parte do chamado. Shalom, shalom, pastor Edson. Entretanto, queridos, eles conheceram a crueldade mortal da guerra espiritual. Então, quer dizer, eles cresceram por 3 anos muito bem, e depois o que aconteceu? Tremendos ataques espirituais. Satanás deferiu contra nós um ataque súbito e violento. Em nosso grupo havia um jovem neozelandês de 20 e poucos anos chamado David Wallace. No auge desse nosso avivamento espiritual, ele e outros rapazes foram fazer um trabalho de evangelismo num povoado próximo. O feiticeiro da localidade fez forte oposição a eles. Mas os jovens se recusaram a deixar a cidade. Então o homem aprontou um despacho contra eles. Contudo, nem David nem nós nos preocupamos muito com aquilo. Outros feiticeiros já tinham preparado bruxarias contra nós, sem nenhum efeito. Depois de 1 mês e meio de trabalhos, eles regressaram a Porto Moresby. David relatou-nos que quando estava no povoado, teve febre. Olha o começo do ataque, queridos. Naquele momento, sua temperatura estava normal, mas sentia-se fraco e esgotado. Sugerimos que consultasse um médico, e ele replicou que já estava se sentindo melhor, só precisava mesmo descansar.
Todavia, apesar de ficar de repouso uns 2 ou 3 dias, David enfraqueceu mais ainda e a febre ficou mais forte. Um dia eu fui ao seu quarto para ver como ele passava e encontrei-o com febre alta, delirando e murmurando palavras incoerentes. E imediatamente o levamos para o hospital. O diagnóstico que nos deram foi arrasador: malária cerebral em estágio adiantado. Malária cerebral em estado adiantado. Como pode ser isso? Indaguei. Ao que consta, a malária já foi erradicada dessa região da Papua Nova Guiné. Mas eles garantiram que era aquilo mesmo. E os prognósticos não eram nada animadores. O médico informou-nos de que essa era a pior forma de malária, com pouquíssimas chances de sobrevivência. E o mesmo que David escapasse, ficaria com sérias lesões cerebrais, passando a levar uma vida vegetativa. Voltamos para casa e começamos uma ansiosa vigília de oração e jejum. Oramos a noite inteira, numa dura luta, sob forte sensação de opressão. Anteriormente éramos capazes de orar horas a fio, mas dessa vez, apesar de nos acharmos diante de um problema tão grave, mal conseguimos pronunciar algumas palavras. Isso acontece muito em batalha espiritual. Quando você está em batalha espiritual, diferente do que está falando aqui, você não deve jejuar. Você deve jejuar antes dela. Durante a batalha você tem que se alimentar bem para manter a oração o tempo todo e não ficar calado. Afinal de contas, você está sob batalha. Quanto mais jejum você faz, mais fraco você fica. Amém? Então, nos livros da doutora Rebecca Brown, ela diz que você deve comer carne vermelha e chocolate, tá? Para trazer ali já aquele pump de proteína, de serotonina, para você ficar ligado, ficar na torre, ficar na batalha, porque você precisa proferir palavras na batalha espiritual. Você tem que falar, não adianta você ficar quieto. Você tem que falar: eu repreendo em nome de Jesus, eu aniquilo, eu retiro a força das trevas. Você tem que clamar. E sem clamar, a batalha continua. Tá bem? E é muito sério isso na batalha espiritual. Quando você está batalhando, você não consegue ficar muito tempo batalhando. Parece que te foge as coisas da cabeça. O inimigo consegue trazer confusão. Confusão mental. Tá? Eu tinha a impressão de que a oração que saía de meus lábios caía no chão. Era como se todas as potestades do inferno houvessem convergido suas forças contra nós, dirigindo toda a sua fúria contra o corpo de David. De manhã achei que tínhamos conseguido algumas vitórias no plano espiritual. Corri para o hospital, mas quando lá cheguei, não encontrei o David na sua cama. Procurei a enfermeira-chefe e asperamente ela me informou que ele foi transferido para a UTI. Estava sofrendo convulsões e ela acrescentou: ele vai morrer e a culpa é de vocês. Com suas convicções religiosas vão casar a morte desse moço. E mesmo que ele escape, ficará prejudicado pelo resto da vida. Olha que Satanás já usando a mulher, Senhor, irmãos, que terrível. Tentei explicar para ela que havíamos procurado convencê-lo a consultar-se antes, que não éramos daquelas seitas que não recorrem à medicina, mas ela nem quis ouvir. Todo o pessoal do hospital parecia convencido de que éramos uns fanáticos religiosos e devíamos ser responsabilizados criminalmente pelo estado que o rapaz se encontrava. Voltei para casa atordoado. E se David morresse? Será que abriria um processo contra nós? Mas mesmo que não abrissem, será que iríamos ficar mal vistos naquela cidade relativamente pequena? A ponto de sermos obrigados a talvez interromper nosso ministério? E o que aconteceria com os novos convertidos? Como ficaria a fé deles? Nós lhes havíamos garantido que Deus opera milagres nos nossos dias e que no nome de Jesus Cristo tínhamos autoridade sobre a força das trevas. Satanás é especialista em minar nossa fé, queridos. Então aqui Satanás já estava minando a fé do rapaz. O hospital ligou para a família de David na Nova Zelândia
e o pai dele foi ficar ao seu lado. A primeira vez que nos encontramos, não conversamos muito, mas ele fez questão de dizer que havia advertido David a que não viesse trabalhar conosco, e concluiu: disse para ele que vocês são um bando de irresponsáveis. No segundo dia, quando foi ao hospital, disseram-me outra vez que não havia mais esperanças para ele. Fui ao quarto e David achava-se inconsciente, deitado na posição fetal e muito amarelo. Tinha várias sondas ligadas ao corpo e o único movimento que fazia era o do tórax, erguendo-se e baixando-se de leve, por efeito do respirador automático que produzia um suave ruído. No mais, David estava imóvel, quase morto. Aqui, queridos, o começo da virada. Reunindo toda a fé que consegui buscar em meu coração, clamei silenciosamente a Deus em desespero. E em seguida, senti o impulso de fazer algo e fiz. Ajoelhei-me ao lado da cama e falei junto ao ouvido dele: demônio da morte, eu o repreendo em nome de Jesus e ordeno que saia do corpo desse moço. Amém? Vou fazer uma pausa para contar para vocês o que aconteceu ontem. Ontem, vocês sabem, teve jogo do Brasil, então a cidade fica meio parada, né? Até antes do jogo fica parado, aí tem o jogo e depois do jogo. Então, foi um rapaz na base cedo, bom dia, pastor Elisa. Foi um rapaz na base cedo pedir cura por trombose. Né? Eu não podia atender, eu estava na live, disseram, volta depois que eu posso estar fazendo a live. Aí o rapaz voltou no outro horário, eu não estava, ele voltou 3 horas da tarde lá. Quando ele voltou, eu atendi ele veio e falou, estou com trombose, está doendo demais, e a minha mãe morreu de trombose. Aí eu falei para ele, amigo, você já me disse algumas coisas aqui que me dão um panorama da tua vida, né? Essa trombose que você está tendo vem através de espíritos familiares. Se a tua mãe morreu esses dias de trombose, o espírito familiar está entre vocês, está querendo pegar você agora. Né? Falei, trombose é um espírito. A medicina vai tratar de um jeito, mas nós reconhecemos, a trombose é um espírito. Né? Aí, assim como esse moço falou, o espírito da morte sai do David, eu falei para o rapaz ontem, antes de ler esse livro, achei uma confirmação de Deus assim tremenda, que eu falei, o pastor Antos ficou atrás desse rapaz, o rapaz era maior que eu, né, meio pesado, eu falei, espírito da trombose, sai agora desse moço, sabe? Ali caiu no chão, começou a chorar, apalpava a virilha e falava, ó, a trombose tá muito fraca aqui, apóstolo. Falei, vou orar mais uma vez, espírito da trombose, sai. Aí esse rapaz chorou um bocado no chão, nós ficamos assistindo ele chorar, porque ele não levantava, ele ficou muito emocionado, ele levantou, batia o pé no chão e falava, não tem mais nada, não tem mais nada. Eu disse, porque nós confrontamos o espírito que estava atuando em você e que atuou na sua mãe, que levou a vida da sua mãe. Nós confrontamos o espírito da trombose, ele teve que ir embora, porque foi o nome de Jesus que foi usado. Amém? Ele foi impactado, ele queria agradecer, eu falei, ó, leva os teus filhos lá no McDonald's, que eles vão ficar bem felizes. Os filhinhos dele estavam em volta ali. Né? Falei, ó, vai glorifica o nome de Deus. Ele falou, ó, já vim aqui no treinamento, comecei a operar curas, e começou a contar testemunho dele, que já tinha começado a operar curas, que ele cria naquele ministério, e quando o médico falou, você está com trombose, vai começar um tratamento, ele falou, não aceito. Eu vou lá no apóstolo porque ele trabalha de um jeito que eu creio que ele vai expulsar esse demônio de mim, né, ou essa seta inflamada, ou essa enfermidade, e eu vou ficar bom. Amém? Então vocês veem, aqui ó, David recebeu essa oração, né? Demônio da morte, eu repreendo em nome de Jesus, eu ordeno que saia do corpo desse moço. Assim que acabei de dizer isso, ouvi um forte rumor gorgolejante em sua boca. E foi só. Voltei para casa mais uma vez, passando a noite em oração. No dia seguinte, retornei ao hospital e fui na UTI. Logo que entrei, dei com David sentado na cama. O tubo do respirador havia sido retirado, mas ele ainda estava no soro. O pai dele virou-se e eu vi o desespero estampado no seu semblante. Fitei os olhos do rapaz e só então percebi que seu olhar tinha uma expressão de vazio.
Estou aqui há um bom tempo chamando pelo nome, disse o pai com ar cansado, mas ele não responde nada. Então eu procurei a enfermeira-chefe e indaguei-lhe o estado de David. E ela disse, ele está pior. Ele disse, mas como? Ontem ele estava deitado em posição fetal, hoje ele está sentado sem o balão de oxigênio. Ele está muito melhor e tem que estar. Mas ela mantinha a mesma opinião, dizendo que ele estava pior e ele nunca mais voltaria ao normal. Era uma lástima o que acontecera ao rapaz, e tudo por nossa culpa. Voltei ao quarto e o pai dele saiu, deixando-me a sós com David. Caminhei até o pé da cama e percebi que os olhos dele, apesar da expressão vazia, acompanhavam a minha movimentação. Então eu disse, David, estamos orando por você e Jesus tem já a sua vitória. Então, algo aconteceu de extraordinário. Se eu próprio não tivesse visto e ouvido, não teria acreditado. Sem mover os lábios e sem modificar a expressão vazia no olhar, David pronunciou a palavra aleluia, que ressoou que nem fosse na sua garganta, sabe? Aleluia, sabe? Sem mexer os lábios direito, que ressoou na sua garganta. Saí dali e fui contar o fato aos colegas da missão. Não havia dúvida de que Deus ouvira nossas petições. Quando regressei no dia seguinte, David já tinha saído da UTI. Embora ainda tivesse muito fraco, já estava conversando e caminhava com a pequena ajuda. Tive de conter-me para não dar pulos de alegria, gritando glória a Deus, para o hospital inteiro ouvir. Que pensassem que éramos fanáticos. Deus nos dera a vitória. Amém, queridos? É até aqui que eu queria falar. Continua esse testemunho, tá? Mas é até aqui a parte mais importante. Vocês viram como na caminhada, né, de quem está buscando avivamento, né, vai ter coisas muito lindas, milagres, mas vai ter também forte oposição. Eu estou há quase 9 meses com problemas, né, na perna e tal, está em 60% que já teve. Faço fisioterapia, vou no quiropraxista, né, estou fazendo fortalecimento na academia, mas foi um grande ataque. E o Senhor permitiu para... Shalom, apóstolo Claudete, vai para o trabalho, vai com Deus. Então Deus deu uma grande vitória para eles, mas foi muita retaliação aconteceu. Quase perderam um deles. Quem já viu nosso treinamento de batalha espiritual avançada, sabe que eu conto lá que eu quase perdi a Nilcélia. Foi muito pouco para não perder a Nilcélia. Shalom, shalom, bom dia. Né? Então vai acontecer milagres na tua vida, mas vai vir a retaliação também, isso é inevitável. Como morreram os apóstolos, né? Como morreu Cristo? Altíssima perseguição. Hoje em dia, a gente ainda tem muito reforço de crentes que nos rodeiam, grupos de intercessão, né? Mas e naquele tempo? Que dificuldade que era? Eram 5 pessoas que começaram o avivamento em Nova Guiné. Amém? Então, quando você começar a ver batalhas espirituais pesadas, retaliações pesadas, tá? Pode entender que aquilo faz parte, amém? Deixa eu me mover aqui. Aquilo faz parte, tá? Do seu chamado. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, batalha espiritual não é expulsar demônios, propriamente dito. Né? Isso aí faz parte da libertação. Batalha espiritual é algo muito mais sério, que eu vou estar entrando mais nesse tema aqui com vocês. Né? Mas batalha espiritual envolve, né, ataques na saúde, né? Na mente, pode ser, no corpo, órgãos, né? Trabalhos de voodoo, magia negra contra você, feitiços, pessoas vão para a mata enterrar foto sua, pôr seu nome na boca de sapo, costurar. Eu já tive que abrir 11 bocas de sapo para tirar nome de pessoas de lá de dentro, né? Agora os bruxos não estão nem costurando mais boca de sapo, eles estão colando com super bonder. Eles também avançam, né? Estão mais modernos agora, eles colam com super bonder a boca do sapo, que é muito mais fácil que costurar, né? Que segurar o sapo, coitado. O sapo morre definhando o nome teu, né? Dentro da boca dele.
Por que você está falando isso, apóstolo? Porque isso é real, né? Eles fazem feitiços com defuntos, com sangue de animais, né? Com velas, cachaça, uísque, essas coisas, champanhes. Eles usam muito o número 7, que é o número de Deus, né? 7 charutos, 7 champanhes, 7 velas, pentagramas, né? Faz sacrifício até de crianças. Então é muito sério batalha espiritual de alto nível. Você viu que tudo estava ocorrendo bem aqui, 3 anos de ministério ocorrendo bem nesse testemunho, até que aconteceu que os bruxos se levantaram. Como é que os bruxos se levantam? Através da revelação de demônios. Demônios falam para os bruxos, ó, batalha contra esse servo aqui, contra aquele ministério lá. E a maioria dos ministérios não é... A maioria dos ministérios, eles não fazem cócegas para o inferno. Porque é aquele ministério brando, sabe, mais um desfile de moda, uma reuniãozinha ali, fala um pouco da palavra, mas mais, eles enfatizam mais, sabe, o louvor e o encontro deles ali do que necessariamente buscar Deus e trazer a sua direção, o seu poder, o profético, né? Então, a maioria das igrejas que eu fui visitar, e não foram poucas, tá? Deus me mostrou, perto do tanto de igrejas que tem no Brasil, não é nada, mas Deus me mostrou em umas 450, 480 igrejas até hoje, e eu pude perceber que a igreja caminha, não falando mal dela, mas trazendo a realidade, a igreja caminha comendo migalhas, e não propriamente caminha sobre um poder de Deus e conquistando cidades, destronando principados. Ela caminha mais daquela maneira branda. Satanás travou alguma área, tudo bem, não tem problema, né? Mas poucos é o que se despontam a mover um principado, né? Não é fácil você mover um principado, mas com a estratégia de Deus você consegue mover, você consegue tirar ele de cima do teu bairro, da tua cidade, né? Você não consegue matar eles, mas você consegue mover. Isso se chama destronar. Destronar é colocar uma espada entre o trono e as costas do demônio e puxar a espada a fim de que ele seja destronado, que ele saia do trono para um outro sentar. E se outro sentar é que nem você lê o Salmo 24, entronizando o Rei da Glória. Amém? Então você tira o principado e entroniza Jesus. Você destrona um e entrona outro. Tá? Você põe no trono sentado o outro. Isso é feito através de pessoas. É você que destrona o principado com ações e depois põe alguém sentado naquele lugar. Na Bíblia diz assim no Salmo 24: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então você põe ali o Senhor Jesus Cristo para entronizar aquele lugar. Então, o que era os corações que eram endurecidos, o pecado que era feito de maneira deliberada, todo mundo pecava contra Deus e não estava nem aí, sabe? As conversões não aconteciam, né? O povo não ajudava a igreja a crescer. Essas coisas começam a mudar todas quando Jesus é entronizado. As pessoas começam a receber libertação nas suas casas. Que tipo de libertação é essa? As correias, as correntes que os atavam para não deixar eles irem até as igrejas, se converterem e conhecerem ao Senhor, são destruídas através do poder de Deus. Isso é invisível. Quando vem avivamento sobre lugares, as pessoas começam a chorar, assim como nesse testemunho. As pessoas na rua começavam a chorar enquanto o evangelismo era feito, porque tinha-se vencido a batalha contra os principados e potestades. Aí era muito mais fácil pregar, porque as pessoas se quebrantavam. Não tinha uma influência demoníaca sobre a vida das pessoas, mas tinha uma influência divina, santa, sobre a cabeça de cada um. Então entenda que esse nível de batalha, ele está travado nas regiões celestiais. Tem gente que às vezes tenta ganhar uma família para Jesus e é tão difícil, não consegue. Vai tentar a libertação de uma prostituta, de um drogado, de uma pessoa que vê pornografia, de uma pessoa que mente. Sabe, não consegue. Por quê? Nossa batalha é contra principados e potestades, né? Então às vezes você entra nesse estágio que não acontece nada, a igreja não cresce, você não cresce financeiramente,
Nada por quê? E às vezes também esse grupo de pessoas está sem cobertura espiritual, ou com uma cobertura espiritual super fraca, que não luta contra as trevas. Aí o que acontece? Shalom, Norma, Deus abençoe. Shalom, Evilásia, apóstolo Dirceu, Shalom, Jussara, Uda, pastora Érica, amém. Jussara, Marli, Afonso, Deus abençoe todo mundo que está ali. Mas vamos continuar aqui para a gente não perder. Então tem pessoas que não têm êxito, sabe, nos seus ministérios, casamento, não consegue trazer um filho para a igreja, não consegue ganhar um pai para Jesus, não consegue alguma coisa, por quê? Os principados não deixam, sabe? Então, os principados mantêm aquelas pessoas cauterizadas, cegas espiritualmente, para que não vejam o Evangelho de Cristo e se convertam. Então, as pessoas mais caçoam, mais dão risada, sabe? Do que se convertem. Então, todo o trabalho das pessoas de evangelismo e tal, começa a ficar quase nulo. Começa a ficar bem pequeno. Por quê? Estão fazendo um trabalho a nível raso. Enquanto lá os principados e potestades estão no nível mais profundo. Eu conto para vocês, quando eu cheguei na base, a rua Anne Frank em Curitiba, ela é a rua das prostitutas da cidade, conhecida como a rua das prostitutas. E a rua do lado como a rua dos travestis. Eu cheguei lá, eu fui a resistência. Shalom, Cristiano, bom dia, Edna. Sabe, eu e a apóstola Nicéia começamos a orar contra. A apóstola Nicéia não podia sair na rua, porque os carros buzinavam para ela, achando que ela era prostituta, porque ela está na rua das prostitutas. E tem 8 quilômetros de extensão. Começamos a batalhar contra o principado. Eu não preguei para nenhuma prostituta. Eu podia ter pregado, mas não era a direção do Espírito. O Espírito falou, você não vai adiantar nada você pregar para prostituta. Tinha o pastor Robson lá na nossa base, que ele ia lá no prostíbulo pregar para as prostitutas, nunca ganhou nenhuma para Jesus. Por mais que o trabalho dele era louvável, era bonito, faz um trabalho bonito, mas não tinha profundidade. Por quê? A batalha estava lá em cima. Nenhuma prostituta ia se converter por causa do poder dos principados. Aí eu entrei numa batalha profunda contra os principados. O maior satanista de Curitiba apareceu para Nilcélia, assim, ó, em astral, acordou ela. Bom dia, Rosália, bom dia, povo de Deus. Apareceu para ela e disse, ó, vai embora você e a tua família, teus filhos, senão eu vou matar teus filhos. A Nilcélia respondeu para ele, ei, o líder está ali dormindo, vai falar com ele. Você está ameaçando a pessoa errada. É o apóstolo Ronaldo, vai lá falar com ele que você vai matar nossos filhos. E ele desapareceu. Um dia ele apareceu na igreja, não em viagem astral, apareceu em carne e osso. O que eu fiz? Pedi para um obreiro fechar a porta rapidamente. Quando ele estava lá dentro, fechamos ele lá dentro. Né? Ele esperneou, pediu para abrir a porta e saiu. Né? O nome dele é Nasser Bandeira. Tá? 22 anos de bruxaria lá no Boqueirão, em Curitiba. Aí Deus deu estratégia. O que aconteceu? O principado foi movido. Esse cara que trabalhava com uma grande base, era o tamanho o dobro da nossa base. Ele tinha 4 quadras de nós. Ele foi obrigado a sair de lá porque não tinha mais ligação nenhuma com o principado. Essa pessoa tem ligação com o principado para operar alguns sinais, algumas coisas lá na bruxaria dele. Ele perdeu totalmente contato com o principado, quer dizer, ele ia fazer coisas apenas como um artista e não ia receber informação nenhuma do principado para falar com as pessoas. Vocês sabem que quem trabalha com bruxaria fala com os espíritos malignos, com os Exus, com os orixás, com os guias. Então, bom dia. Então ele não ia mais falar com eles. Isso aconteceu também com a bruxa lá em Maringá, que eu liberei decretos que ela não ia mais ter acesso a espírito nenhum. Eu cortei o acesso, foi a estratégia de Deus, corta o acesso dela com os espíritos, liberando decretos. É como colocasse uma ponte, quer dizer, é como se eu cortasse a ponte que tinha entre elas e os espíritos malignos. Então isso sim é batalha espiritual de outro nível, mas você não consegue fazer na carne. Você só consegue ganhar essas batalhas pedindo para Deus te dar estratégias para ganhar e colocando as pessoas certas para batalhar com você. Você não consegue ir lá e batalhar sozinho. Você não consegue ir lá e vencer sozinho. Precisa pedir estratégia para Deus.
E quando nós fomos tornar o principado, Deus pediu que nós, em 11 pastores, rapássemos a cabeça. Rapássemos. E jogássemos na frente da base os cabelos para romper com o céu de bronze que o principado tinha posto sobre a base. Ninguém mais entrava na base, era cessado, todas as inscrições do comando eram cessadas, ninguém vinha para lá, ninguém vinha nem para os cultos que tinha na época. Esse céu de bronze rompeu, as pessoas passavam na frente do comando e não conseguiam ouvir mais. Tamanho poder demoníaco. Depois cortamos os cabelos, jogamos e começamos a orar e fazer batalha espiritual como Deus tinha mandado. Montamos altares com 5 elementos que eu ensino lá no nosso treinamento de batalha espiritual avançado. Fazer exatamente como deve ser feito um altar, que tipo de oração deve ser feito, com 5 elementos, 3 sólidos, 2 líquidos, 3 líquidos, 2 sólidos, com água, azeite, suco de uva, sal e farinha de trigo. E a oração para cada um deles, atos proféticos com 12 pedras, mostrando a unidade dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, das 12 tribos de Israel. Amém? Então, isso tem um caminho para ser trilhado. Tem gente que faz na doida e tal e morre numa batalha espiritual dessa, que nem aconteceu com o irmão da doutora Ana Mendes Ferro. A irmã da doutora Ana Mendes Ferro morreu numa batalha espiritual. Ah, mas eu não creio nisso. Até você entrar e crer. Até morrer alguém, morrer você. Então não entre de qualquer maneira. Peça para o Espírito Santo antes de um período de oração, pedindo estratégia. Quem vai batalhar como essa? Você não pode colocar crente recém-convertido nisso, que eles têm retaliações terríveis. Bate carro, contrai enfermidades. Contrair enfermidades é algo já corriqueiro, mas acidentes são muito sérios. Sabe, acidentes. Pode tirar a vida. Eu e o Célio batemos o carro com a pastora Tatiana Spence dentro do carro, voltando de Maringá a 80 por hora, numa reta de pista larga, sabe? Não tinha ninguém na pista. Nem era curva, e nem estávamos correndo 80 por hora. O carro rodou, subiu o barranco, bateu, caiu. Nós saímos de dentro do carro, chovendo forte. Batalha espiritual avançada. Tinha manifestado 2 demônios antes da gente pegar a estrada. 2 demônios na minha frente, eu expulsei os 2. Então, quer dizer, manifestou demônio na mulher da PRF. Imagina? Por isso a rodoviária federal veio atender a gente, manifestou demônio nela. Então, o que é isso aí? Batalha espiritual de alto nível. Quando você sente opressão, você sente mal, você vê vultos, fica muito forte. Então, quando você vai entrar numa batalha dessa, você tem que tomar muito cuidado. Você vê que eles quase perderam o David nesse testemunho que eu contei. Quase morreu o David. Passou muito perto da morte. Mas ele teve discernimento, que é muito importante também. Vou fazer vídeo sobre discernimento espiritual. Ele teve discernimento que o espírito da morte estava no David. Aí ele falou, espírito da morte, sai dele em nome de Jesus. Então, queridos, é muito sério essas batalhas. Porém, um demônio consegue mudar o coração de uma pessoa assim em segundos, minutos. Sabe? Ele começa a jogar setas ali. Uma pessoa que estava, por exemplo, do seu lado, sabe? Abraçado com você, rompendo em fé, batalhando. De repente pode virar o teu maior inimigo. Que nem aconteceu com Jesus. Jesus olhou para Pedro e viu o demônio em Pedro e falou, aparta-te daqui, Satanás. Mas e se você chamar para um amigo teu, doutor Manuel? Mas e se olhar para o amigo teu e falar, aparta-te daqui, Satanás? A pessoa ia ficar louca, falou, o quê? Mas estava sob influência de Satanás. Então, batalha espiritual é coisa séria. E nós vamos estar falando muito a respeito disso, mas nós já entramos em várias. Teve um bruxo que vendeu um carro para matar a apóstola no céu. Eu conto isso na aula 33, de batalha espiritual avançada. Eu estava... Quando eu fui... Amém, Senhor. Quando eu fui receber... Amém. Quando eu tive uma batalha espiritual que envolveu eu e a Nilce, tão forte que ela sangrou por 11 dias sem parar. Nós já tínhamos vários médicos, fazer vários exames, ela ter que comer aquela cápsula
transparente de acrílico com uma microcâmera giratória dentro, para passar pelo esôfago dela, pelo intestino grosso, perdão, para poder ver se não tinha alguma úlcera, algum câncer lá dentro, porque saía sangue dos ouvidos, do nariz, da boca, sabe? Do ânus, da vagina, saía sangue sem parar. Então, nós fomos fazer exames, o médico falou, ela não tem nada. Falou, ela deve estar com câncer avançado, está sangrando para todo lado. Ela não tem nada. E o médico fez exames, vários exames, não tem nada, gastou um monte de dinheiro, não tem nada. Né? Aí fui consultar a Deus, falei, Senhor, revela o que está acontecendo. Deus me mostrou, resumindo para vocês, que um bruxo tinha vendido o seu carro para fazer um grande trabalho, né, contra a Nucélia para ela morrer, a qual ele comprou 7 defuntos meio frescos ainda, né? Então, quer dizer, teve que pagar o cara que mexia com os defuntos no cemitério, o cara do necrotério, pagar ele para extraviar 7 corpos, não é fácil, você tem que pagar um dinheirão para isso acontecer, transportar esses corpos para algum lugar. Esse cara vendeu o carro para fazer isso, hein? 24 mil reais ele gastou, 27 mil reais, 25 mil reais, tá? Foi o preço que ele vendeu o carro, tudo revelado pelo Senhor. Aí ele foi, vou explicar como que a gente sabe disso, já, calma aí. Ele foi, transportou esses 7 corpos para dentro de uma casa que ele teve que alugar, a casa, no nome de algum laranja, alguma coisa assim. Vedou a casa com aquela fita silver tape em todas as portas e janelas. Comprou galões de 200 litros de formol. Isso é caro, gente. Isso demora tempo para fazer isso tudo. É um trabalho grande de feitiçaria. Tá? Não é qualquer coisa. Você sabe que trabalho de feitiçaria tem pessoas que matam 50 bois. Sabe quanto custa cada boi? Agora abre sua mente porque é batalha espiritual pesada e com trabalhos pesados. Esses trabalhos que políticos fazem com vários bois de uma vez. Amém? E existe um mistério com bois. Eles copiam da Bíblia. Qual foi a batalha entre Elias e os 450 profetas de Baal? Bois. Tinha um boi em cada altar. Amém? Então entenda. É assim que acontece as batalhas espirituais. Com sacrifício. E tem gente que tem que liberar alguma área da sua vida e não entende que precisa de sacrifício para rompimento. E às vezes não um só, alguns. Eu entendo isso, me movo nisso e sei que é batalha espiritual avançada. E como o bruxo gastou um carro para matar no céu, tá? Teve que alugar essa casa, vedar toda com silver tape para não sair um cheiro de formol terrível. Senão os vizinhos chamam a polícia. Ele teve que vedar todas as portas e janelas com aquela fita larga. E ela gruda bem, né? E o cara pregou assim que a casa por dentro ficou toda cheia daquelas fitas prata, tá? Ele comprou uma campana de caminhão, soldou uma cruz nessa campana no topo dela e depois uma cruz de metal grande, crucificou um corpo ali, esquartejou outro corpo de defunto, pôs em meio ao formol, sabe? Outro, ele arrancou a cabeça, colocou o nome dela dentro, fez várias coisas com 7. Eu não vou ficar falando as coisas nojentas para você aqui, tá? É só uma pincelada para você saber que tem. Tá bom? Já você vai perguntar, como que você viu, apóstolo? Já chego lá, calma aí. Tá? E isso tudo foi feito para matar ela. E ela já estava sangrando, já estava indo rumo à morte. Perde sangue, perde sangue, perde sangue. De dia e de noite ela gemia de dor. Dor aonde? Espalhada para o corpo. Ora num lugar, ora no outro. Feitiçaria de alto nível. Bruxaria de alto nível. Tá? Isso já tinha no passado, vocês imaginam hoje, eles vão aprendendo mais e mais, né? Então, foi feita essa grande obra contra ela, juntamente com a obra de voodoo, né? E eu um dia dormi indignado com Deus, eu dormi chateado com Deus, falei, Senhor, se o Senhor não me mostrar o que está acontecendo com a minha esposa, eu vou perder a minha esposa, e o Senhor é o único que pode mostrar. E minha esposa estava brigando comigo já, como você consegue dormir se eu fico gemendo a noite inteira? Eu falei, eu não aguento ficar acordado, eu aguento ficar acordado até um momento, e o meu corpo dorme. Não é eu que fico procurando uma boa noite de sono. Né? Ó, gente, estou esperando o like de vocês aí. Não deixa eu sozinho aqui, não. E aí, dormi. Dormi na mesma noite, foi a única vez na nossa vida que aconteceu isso.
Deus me levou em espírito, tá? Isso não é viagem astral, isso é arrebatamento de espírito. Levou em espírito lá dentro da casa onde tinham feito o trabalho. Incrivelmente, Deus levou a Nilcélia na mesma noite. Quantas vezes aconteceu isso na nossa vida? Uma específica, nós precisávamos. Deus não fica levando a gente para passear, levou lá para ver o que tinha sido feito. Então eu olhei tudo por dentro, como era a casa, acordei chacoalhando a Nilcélia. Eu sei o que aconteceu. Quando ela me olhou, falou: Deus me levou nesse lugar aí que você vai contar também. Nessa casa, alugada desse bruxo. Assim, assado. Ele é colombiano e tal. Ele fez aqui no Brasil, mas ele é colombiano. Ele foi pago, né, para fazer esse trabalho com um carro de 27 mil reais. Foi vendido para fazer isso. Então, o peso que tem no mundo espiritual contra a minha vida é de 27, 25 mil reais. Vendeu o carro e usou tudo, sabe? Comprou os galões de 200 litros dessa altura aqui, queridos, gordos assim, ó, de formol para ter os corpos esquartejados lá dentro. 7 corpos de defuntos humanos. Terrível. Aí o que acontece? Aí vem a resposta de Deus. Jeremias 33 diz o quê? Clama a mim, responderei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Olha lá, ó, a Meire pedindo, dá ajuda aí, povo de Deus, no like. A unção que você respeita é a unção que você carrega, que Deus te abençoe. Tá bem? Não custa nada aí, ó. Shalom, pastor Ageu. Queridos, aconteceu que quando eu acordei e falei com ela, Deus me mostrou a casa é assim assado. Entrei nos cômodos. Ele selou a casa, né, com silver tape para não sair o cheiro de formol. Formol é um cheiro fortíssimo, né? Então, além dele vedar os tambores para não sair o cheiro, os defuntos ficaram dentro do formol, ele selou, né? Tem umas cintas que fecham esses barris de 200 litros de combustível, de azeitona, de várias coisas, né? São carregadas nesses latões de 200 litros. Ele fechava e passava essas fitas em volta, gastou muita fita, sabe? E a porta do fundo da casa, ele selava com fita, mas nem pelo lado de fora, para não sair o cheiro. Então vocês imaginam o que não rola nesses grandes rituais de magia, né? E a Nilcélia estava morrendo. Aí Deus falou assim para mim, esse bruxo teve fé para doar o seu carro, seu próprio carro, né, para poder matar a tua esposa. E foram 2 bruxos que fizeram, um doou o carro e o outro fez. Então, você vai ter que doar o seu também. E eu falei, meu Deus, mas, Senhor, eu só tenho esse carro. E Deus falou, você só tem essa esposa. Ela vai morrer. Eu falei, mas pai, meu carro é o único jeito de fazer a obra e tal. O Senhor falou, ou o carro ou a esposa. Eu falei, mas eu pensei que o Senhor ia lá e ia entrar com o teu poder, ia quebrar tudo e tal, mas o Senhor me falou, as pessoas têm livre-arbítrio. A pessoa teve muito mais fé num altar estranho para colocar o carro dela e ficar de a pé para matar a tua esposa. Você tem que ter fé agora para doar o teu carro para salvar ela. Aí eu falei, para quem? O Senhor falou, dê para a apóstola Margarete e ao apóstolo Antônio, que eram os apóstolos mais velhinhos que tinha na nossa igreja de Maringá. Chamei eles dentro do tabernáculo lá em casa, e quando eu entreguei a chave do nosso carro para eles, era um Peugeot 2014, sabe, 206, Alure, pratinha, lindo, um tetão de vidro, assim, bem legal, que a gente fazia obra com ele, tinha um GPS grandão no painel, a gente fazia obra, nossa, nunca deixou a gente na mão aquele carro. Entregamos para eles. Eles não queriam aceitar. Eu falei, pega, apóstola, porque eu preciso salvar a Nilcélia. Quando ela pegou, falou, eu aceito. Ela mesma vomitou muito em cima do carpeiro. E vocês sabem que o estômago está diretamente relacionado a essas batalhas espirituais. E quando ela vomitou assim, ó, pá, dentro do tabernáculo de oração que ela recebeu a chave, foi estancado o sangue na Nilcélia naquele momento. E as dores desapareceram. Entenderam, queridos, o tamanho a complexidade da batalha espiritual? Viram como é para salvar alguém, tirar das trevas, como envolve preço, como envolve batalha de altares, como é
profundo, e eu conto isso com detalhes. Demorou 2 horas e meia para eu contar o testemunho de como destronar principados na aula de número 33 da... Acho que está no ECA também, né? Na Universidade do Espírito Santo. Também está esse testemunho. Coloquei em 2 cursos, isso mesmo. E aí, o dia que eu fui gravar, uma pessoa bateu por querer no meu carro. Imagina você tá andando aqui, uma pessoa olhar para você aqui, pá, igual o filme de Hollywood, mas a gente estava na rua, em pleno Curitiba, no outro bairro aqui, indo pro Boqueirão para gravar a aula de destronar principados. É a única aula que eu vi na internet inteira de como destronar principados. Ninguém escreve isso, que tem uma retaliação direta. Tanto que eu estava indo gravar, a pessoa bateu na minha caminhonete por querer na época. E eu falei, filmei, olha aqui onde bateram. A Nilcéia teve que tomar água com açúcar, ela ficou super nervosa, aquele cara queria matar nós. Aquele cara fechou nós, assim, teve que andar na contramão em Curitiba, em avenida cheia de carro, para fugir do cara, porque eu acho que ele ia nos matar. Nunca vi o cara na vida, um rapaz gordo, alto, nunca vi na vida. Fechou a gente, desceu do carro para brigar, eu dei ré, saí correndo pela contramão com a Nilcéia e a pastora Shirley dentro do carro, prima dela. Então, gente, batalha espiritual é coisa séria. Vocês viram aqui que eu mostrei para vocês, no começo, um testemunho sobre batalha espiritual. Eu vou tentar falar em alguns cafés com Deus sobre batalha para que você possa entender. E quando você entrar num, você conseguir, com sabedoria, pedir discernimento de Deus e sair dela, sair com a vitória, em nome de Jesus. Em vez do resultado ser morte para você, que seja vida e vida com abundância. Amém? Eu já vou orar para vocês, já passou 1 hora de live, tá bom? Creio que faça diferença. Você que não é inscrito no canal Hora da Leoa, da apóstola Nilcéia, ela vai tentar colocar os vídeos dela mais lá, né? A gente vai fazer crescer os canais juntos. Afinal de contas, ela tem um ministério junto comigo e tem um ministério dela. E nós vamos separar isso agora, sabe? De uma maneira... Vai ter alguns vídeos dela no nosso canal também, mas, sabe, colocar as coisas dela mais lá, né? A gente viu muitas mulheres ter o seu canal, então a gente vai, sabe? Não é uma separação, é algo alegre que nós vamos fazer. Então, você pode se inscrever nesse canal também, dar um joinha lá, clicar no sininho lá, tá bem? Aqui também ó, tem 106 pessoas, só 84 que vão receber essa oração agora, que essa oração é só para quem dá like, hein? Amém? É justo, né? Só para quem curte, não te custa nada, né? Eu estou orando para você aqui, tá bem? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos assim, em sinal de receber, porque eu vou falar coisas boas para você, tá? Vou orar assim, André. Vou orar para vocês. E se vocês quiserem colocar, tá? O que vocês querem aí, ó. O rapaz colocou aí, o Cristóvão, oração contra o espírito de morte. Tá? Vou orar assim, tá? Mas coloca aí o que vocês querem mais da parte do Senhor agora, tá? Se quiser que ninguém saiba o que você escreveu, escreva Labassúrias, onde errar, escreve em língua estranha, mas Deus vai saber o que é dado, tá bom? Amém? Que Deus abençoe todo mundo aí, viu? Pastora Fabiana, Manu, Marli, Suzana, vou orar para vocês agora, tá? Ana, que é cura para o seu pescoço, receba agora em nome de Jesus. Oração pelas empresas, finanças, toxoplasmose ocular, uma casa para sua família, Zernanda, em nome de Jesus, Éder, destravar na vida espiritual, vida financeira, isso aí, cura do seu pâncreas, Dora, em nome de Jesus, infertilidade. Quando quer ter o filho, Veridiana? Pode pedir aí, quando você quer ter o filho? Tem que ser específico com Deus. Cura no estômago para Uda, Bacia do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Emprego para o Jean, sobrinho Evandro. Já vou orar. Discernimento espiritual, Nelson, Tawane. Trabalho de Erias, dores na coluna. Dor no baixo ventre, rins, amém. Renovo espiritual. Os cabelos vão parar de cair, em nome de Jesus. Toda magia jogada por terra. Marília, PJ.
vários dias sangrando, minha amiga, vai estancar em nome de Jesus. Amém. Você vai colocando aí, porque eu vou começar agora. Começou a me dar dores aqui, queridos. Dores na boca do estômago. Uma dor nas costas forte aconteceu em mim aqui agora. São dardos inflamados do maligno, porque pessoas aí vão ser libertas, pessoas vão ser curadas. Mas eu repreendo, Senhor. Todas as dores do meu corpo. Todos os cravos no meu corpo, cravados agora em nome de Jesus. Caem por terra em nome de Jesus. Amém? Vou orar para vocês. A gente está falando de batalha espiritual. Os demônios querem atacar. Eu acabei de sentir aqui fortes dores na boca do estômago e na coluna, mas muita, que eu já troquei de posição aqui várias vezes. Tá? É assim. Você está pedindo libertação de pessoas, o inimigo está atacando a gente. Tá? Saúde da Érica, filha Laura, encantamento, todo encantamento vai cair por terra. Amém? Em nome de Jesus, vamos lá? Santo Deus fiel, nós invocamos o Teu nome sobre toda a batalha que está ocorrendo na vida dos meus irmãos e irmãs. Doutor Manuel, uma pessoa aí que trabalha com magia vai chegar no consultório pedindo cura, viu? Manda ver, ela vai deixar escapar que ela trabalha com magia negra, tá? Revelação do Espírito aqui para mim. Não sei se é hoje ou por esses dias, mas você vai descobrir. Você vai ficar muito encafifado. Você vai ver no peito dela um amuleto, tá? Tá pendurado no seu pescoço. Você vai olhar e você vai ficar em dúvida se é ou não. O Espírito Santo já está dizendo que é, tá bom? Mas vamos lá, Senhor, meu Deus, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus, papai, essa visão que o Senhor está me dando é já, ó Deus, que pessoas que estavam com as recargas das suas forças quase mínimas, um cansaço extraordinário, um desânimo extraordinário vindo sobre você, sobre o seu corpo, vai sair completamente, tá? Porque veio através de magia, trabalho pesado contra a tua vida, para que você parasse de batalhar, parasse de orar, parasse de lutar, tá? E viesse a ter muita escassez na tua casa. Portas fechadas, o Senhor está quebrando isso hoje, em nome de Jesus. O Senhor está quebrando, tá? Querido Deus, vem, papai, bradar na vida de cada filho, cada filha. Venha quebrar todo encantamento, venha quebrar todo mal. Que cada um receba aquilo que está buscando agora. Em nome de Jesus, ó Deus. Que as comportas do céu se abram e cada filho e cada filha venha receber cada vez mais das tuas gloriosas mãos. Assim eu profetizo do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Tá bom? Ó, deu calor em pessoas ali, que legal. Tá joia? Mas que seja quebrado todo encantamento sobre todas as vidas aqui representadas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Ó, tchau, tchau.